A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 5 de junho, São Bonifácio, apóstolo da Alemanha. Ele recebeu um golpe de espada que partiu ao meio sua cabeça, e ele entregou sua alma a Deus. Por isso, São Bonifácio é considerado mártir, pois deu sua vida por causa da fé em Cristo. Mas a semente que ele lançou ganhou raízes profundas e se firmou para sempre no coração dos povos germânicos. Vamos conhecer um pouco de sua história. Nasceu em Creston, no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra, filho de uma família abastada. Foi contra a vontade do pai quando, ainda muito jovem, escolheu a vida monástica. Estudou teologia nos mosteiros beneditinos, tendo por mestre neste último o abade Humbert, e acabou tornando-se professor no mosteiro. Foi ordenado padre aos 30 anos. Escreveu a primeira gramática de latim produzida na Inglaterra. Em 716, deslocou-se como missionário à Frísia para ajudar São Willibrordo na conversão dos frísios, habitantes locais que falavam um idioma semelhante ao anglo-saxão com que ele pregava. Mas os seus esforços redundaram em nada a partir do momento em que se declarou a guerra entre Carlos Martel, prefeito do Palácio do Reino dos Francos, e Redelbaldo I dos Frísios. Retornou por isso ao seu mosteiro. Seu segundo deslocamento ao continente europeu iniciou-se em 718. Foi a Roma onde conheceu o Papa Gregório II, a fim de demonstrar a sua submissão à Diocese de Roma. O Papa lhe deu o nome de Bonifácio, tradução literal de Winfrido, e foi enviado à Germânia, com a missão de evangelizar e de reorganizar a Igreja nessa região ainda bárbara. Ao longo dos 5 anos seguintes, Bonifácio viajou por territórios que modernamente fazem parte dos estados alemães e ainda pela região neerlandesa da Frísia. 30 de novembro de 722 foi feito bispo de todos os territórios da Germânia que ele trouxera para as mãos da Igreja. Um acontecimento chave da sua vida ocorreu em 723, quando derrubou o carvalho sagrado dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, e constituiu uma pequena capela no local onde hoje se ergue a catedral, e onde se viria estabelecer a primeira sede de bispado na Alemanha, ao norte do antigo limes romano, junto do povoado fortificado franco de Buraburgo, numa montanha próxima da cidade, junto do rio Eder. Este acontecimento é considerado como o início formal da cristianização da Germânia. Em 732, deslocou-se de novo a Roma para comunicar ao Papa os eventos ocorridos desde o último encontro, e Gregório III conferiu-lhe o palio como sinal da investidura do arcebispado, tendo autoridade sobre toda a Germânia. Bonifácio partiu de novo para a Alemanha e batizou centenas de saxões. Durante a sua visita a Roma, em 737 a 738, foi formalmente feito o legado papal para a Germânia. Em 745, elevou Morungia à condição de sé metropolitana, onde se estabeleceu como seu primeiro arcebispo. Posteriormente, partiu em direção à Baviera, onde estabeleceu os bispados. Em 742, um dos seus discípulos, Estúrmio, fundou a abadia de Fulda. Embora Estúrmio seja o fundador oficial, Bonifácio esteve muito envolvido na constituição da nova abadia. Nos territórios francos do Hesse e da Turíngia, Bonifácio fundou as dioceses de Buraburgo e Esforte. Ao ser ele, ao designar os bispos de cada uma das dioceses, pôde consolidar a sua independência face aos poderes senhoriais. Apesar disso, continuou a organizar sínodos provinciais anuais no Reino dos Francos, tendo em vista a reorganização eclesiástica do mesmo. Mantendo embora uma turbulenta relação com o novo rei dos francos, Pepino o Breve, que viria a coroar em Soissons em 751.
Bonifácio jamais perdeu a esperança de converter os frícios e, em 754, retomou a Frísia com um pequeno grupo de seguidores, batizou um grande número de pagãos e marcou um encontro para a confirmação dos novos batizados, num local perto de Docum. Contudo, em vez dos seus convertidos, um bando de pagãos armados apareceu e assassinou o arcebispo Bonifácio. Os seus restos mortais viriam a ser enterrados na abadia de Fulda, atual Catedral de Fulda. São Bonifácio foi declarado santo e mártir pela Igreja Católica Romana e Ortodoxa Oriental, sendo celebrado em 5 de junho, data da sua morte. Na região da Baixa Saxônia, perto de Geismar, havia uma comunidade pagã que, ao inverno, realizava um sacrifício humano ao deus nórdico do trovão Thor. A vítima costumava ser uma criança. O terrível sacrifício era feito junto a um carvalho, árvore considerada sagrada por aquele povo. Tratava-se precisamente do carvalho do trovão. Lá pelo ano 723, São Bonifácio viajava por aquela região e, a conselho de outro bispo, resolveu destruir o carvalho do trovão para acabar com aqueles assassinatos abomináveis e para mostrar aos pagãos que não cairia do céu nenhum raio lançado por Thor contra sua cabeça. Junto com seus companheiros, São Bonifácio chegou ao vilarejo na véspera de Natal, justo a tempo de impedir o sacrifício. O santo se aproximou das pessoas reunidas diante do carvalho do trovão, levantou seu báculo de bispo e declarou: Eis o carvalho do trovão, e eis a cruz de Cristo, que romperá o martelo do Thor, o falso Deus. O carrasco ainda tentou levantar um martelo para matar o menino que ia ser sacrificado, mas o bispo estendeu o báculo para frear o golpe, e então aconteceu um milagre. O báculo de madeira fez o pesado martelo de pedra se espatifar, salvando aquela vida inocente. Segundo a tradição, São Bonifácio disse ao povo: Escutai, filhos do bosque, não jorrará sangue esta noite, porque esta é a noite em que nasceu o Cristo, Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Ele é mais justo que Baldu, maior que Odin, o sábio, mais gentil que Freia, o bom. Desde a vinda dele, o sacrifício terminou. A escuridão, Thor, a quem invocastes em vão, é a morte, no profundo das sombras. Ele se perdeu para sempre. A partir de agora, vós começareis a viver. Esta árvore sangrenta nunca mais escurecerá a vossa terra. Em nome de Deus, eu a destruirei. Bonifácio, então, sempre de acordo com os relatos populares, pegou um machado que estava perto do carvalho e, quando o brandiu no ar, uma poderosa rajada de vento varreu de repente o bosque e derrubou a árvore pelas próprias raízes, deixando-a em 4 pedaços. Com sua madeira, ele construíra mais tarde uma capela. Diante do povo estarrecido porque Thor não fulminara Bonifácio com seu raio vingador, o bispo prosseguiu seu discurso, agora apontando para outra árvore ali próxima, um pequeno abeto. Esta arvorezinha, este pequeno filho do bosque, será nessa noite a vossa árvore santa. Esta é a madeira da paz. É o sinal de uma vida sem fim, porque as suas folhas vão sempre ser verde. Olhai a sua ponta voltada ao céu. Esta será a árvore do menino Jesus. Reuni-vos em torno dela, não mais no bosque selvagem, mas dentro dos vossos lares. Ali haverá abrigo e não ações sangrentas. Ali haverá presentes amorosos e gestos de bondade. É claro que não existem registros documentais desse episódio, para além das tradições repassadas popularmente. O que é fato histórico é que São Bonifácio realmente foi um dos maiores responsáveis pela conversão dos povos germânicos, pela eliminação de sacrifícios humanos vinculados ao culto pagão naquela região e pelo início de uma nova tradição que perdura até hoje, a de, na época do Natal, decorar nos lares uma árvore que celebrasse a nova vida trazida pelo nascimento do Salvador. Atribuiu-se a São Bonifácio, historicamente, a adoção da árvore de Natal como símbolo da vinda de Jesus. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para
Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. São Bonifácio, grande pai dos povos germânicos. Nós pedimos para eles a graça de uma nova conversão, uma restauração. Protegei-os, defendei-os da morte eterna, inclusive das astúcias do mal, e aos seus descendentes as graças necessárias. São Bonifácio, rogai por nós.